Olá, essa é a segunda parte da resolução de exercícios sobre estudo das soluções. Vamos iniciar com a questão 7, que diz assim: ao chorar convulsivamente, Duda eliminou 15 mililitros, e a gente observa já uma primeira informação, 15 mililitros de lágrima. Lágrima, nesse caso, é uma solução. Considerando que essa solução apresenta concentração de sais, concentração, relação entre quantidade de soluto, volume de solução, iguais a 6 gramas por litro, determine a massa de sais eliminados na crise de choro de Duda. Bom, nós podemos resolver isso de duas formas. Primeiro, utilizando uma equação. Então, nós teremos que o volume é 15 mililitros. A concentração, 6 gramas por litro. A questão está pedindo para determinar qual a massa dos sais. Se é uma lágrima e tem sais, a outra parte é água, solvente. Então, nós queremos determinar a massa do soluto. Observem que nós temos aqui unidades diferentes. O volume está em mililitros e a concentração está em litros. Então, nós precisamos fazer uma conversão de mililitros para litros. Nesse caso, basta que dividamos por 1000. Isso aqui vai ser igual a 0,15 litro. Ok. Utilizando a equação, nós temos que a concentração é a massa do soluto sobre o volume da solução. A concentração é 6, a massa é o que queremos encontrar, o volume já vimos que é 0,015. Daí nós temos que a massa do soluto é igual a 0,09 grama. Nós podemos resolver isso de uma outra forma, utilizando uma regra de 3. Então ficaria assim: a concentração diz que existem 6 gramas de sais em 1 litro. Se nós temos 0,015 litro, quantas gramas tem nessa quantidade? E aí nós vamos encontrar um valor x igual a 0,09 grama. Independente de como a gente resolva a questão, o resultado ele tem que ser o mesmo. Vamos seguir para uma outra questão. A gente tem agora a questão 26, ao dissolver 100 gramas de quê? Hidróxido de sódio em 400 mililitros de água, obtiveram-se 410 mililitros de solução. Observem um detalhe: 400 mililitros de água, que é solvente, não é o volume da solução. E aí ele diz que obtiveram-se 410 mililitros de solução. Esse sim é o volume da solução. Então aqui nós temos a massa do soluto, aqui nós temos o volume da solução. A concentração comum ou concentração em massa, que é representada por C, será igual a. Observe que as unidades de concentração sempre grama por litro. Então nós temos uma massa de soluto igual a 100 gramas. Temos um volume de solução 410 mililitros, que é equivalente a 0,410 litro, e queremos calcular a concentração em grama por litro. Sabemos que a concentração é a massa sobre o volume. Essa concentração é a massa 100 dividido pelo volume 0,410. Nós vamos encontrar um valor de 243,9 grama por litro. A alternativa correta é o item D. Vamos seguir para a próxima questão, que é a questão 8. Dissolveu-se 4,6 gramas de cloreto de sódio em 500 gramas de água.
água, solvente universal. Maior quantidade, solvente, menor quantidade, soluto. Então, nós temos a massa do soluto, 4,6 gramas. A massa do solvente, 500 gramas. Pura, fervida e isenta de bactérias. A solução resultante foi usada como soro fisiológico na asepsia de lentes de contato. Assinale a opção que indica o valor aproximado da percentagem, que é representado por P, em peso de NaCl existente nessa solução. Então, nós queremos saber qual é a porcentagem. Porcentagem guarda uma relação direta com o título. Porcentagem é 100 vezes o título. Então, utilizando essa equação, para encontrarmos a porcentagem, precisaríamos do título. O título é a massa do soluto sobre a massa da solução, que é soluto mais solvente. Daí a gente tem que o título é igual à massa do soluto, ela é 4,6, a massa do solvente mais o soluto, que é a solução, é 504,6. Daí nós encontramos um título de 0,091. Como a porcentagem é 100 vezes o título, nós vamos substituir aqui. Teremos que a porcentagem é 100 vezes 0,0091. Vamos encontrar uma porcentagem de 0,91%. Tá, eu poderia resolver isso de uma outra forma. Por exemplo, a massa da solução é a massa do soluto mais a massa do solvente. A massa da solução é igual a 46 mais 500. A massa da solução, 4,6. 504,6 gramas. Essa massa de 504,6 gramas, ela é a solução, ou seja, ela é 100%. Tudo. Daí a gente tem que 504,6 gramas equivale à solução, ou seja, 100%. O soluto é 4,6 gramas. Vai corresponder a quantos por cento? Vamos achar um x de 0,91%. Então, alguém pode pensar numa forma diferente de resolver essa questão, usando as informações que são apresentadas, a lógica, tranquilo. Vamos passar para a próxima questão, que é a questão de número 18. Uma solução foi preparada pela dissolução de 40 gramas de açúcar em 960 gramas de água. Então, a gente tem uma massa que é de açúcar e 960 gramas de água. Ou seja, nós temos um soluto e temos um solvente. Determine o título e a porcentagem em massa. Então, a massa do soluto, 40 gramas. A massa do solvente, 960 gramas. Queremos o título e a porcentagem. Já vimos que o título é a massa do soluto mais a massa da solução, ou seja, solvente mais soluto. O título vai ser 40 mais 960, 1000. Simplificando, esse título vai ser igual a 0,4. Lembrem que título não possui unidade. A porcentagem é 100 vezes o título, ou seja, a porcentagem é 100 vezes 0,4. Essa porcentagem é igual a 40%. Observem que a porcentagem em relação ao soluto. Se fosse a porcentagem em relação ao solvente, nós teríamos aí 60%. Finalizamos então mais um vídeo. Até o próximo.